Gala vontade para arrastar massas enormes, movimentar máquinas gigantescas, ou obrigá-la a movimentar-se com os mais delicados e frágeis impulsos. E como eu o encarasse com estupefação, palavra de honra que lhe duvida do que lhe digo. Exclamou, rindo. Mas olha estes planos, estes desenhos, e se não crês em teus olhos, escuta-me. Então, com uma lucidez que não deixava nenhuma margem à dúvida, mesmo para um homem estranho aos arcanos da ciência, discorreu sobre os meios de que dispunha para pôr em ação sua obra. Não se lhe podia fazer uma só objeção, em todos os pontos sua teoria era irrefutável. Preciso de 3 dias para fazer meu aparelho, continuou ele. Quero construí-lo inteiramente com minhas mãos. Vem ver-me depois de amanhã. E tu, que não me abandonaste, tu que não duvidaste de mim, tu, cuja pena me defendeu, serás o primeiro a usufruir e a compartilhar do meu sucesso. Fui fiel, com efeito. Quando passei pela portaria, a encarregada me chamou. Ah! Senhor, disse-me ela, que grande desgraça, não é mesmo? Um homem tão bom. Um verdadeiro filho da bondade. Morrer tão depressa, mas quem? O Sr. Tillorier. Morreu agora mesmo. Infelizmente, ela dizia a verdade. Meu infeliz amigo fora atingido de morte súbita em seu laboratório. Que aconteceu à sua descoberta? Com ele não foi encontrado nenhum vestígio dos desenhos que me havia mostrado. Suas notas, se é que as deixou, foram igualmente perdidas. Teria resolvido o grande enigma que procurava. Só Deus o sabe. Deus, que não lhe permitira transmitir seu pensamento sublime, ou louco, senão a um profano, incapaz de discernir o verdadeiro do falso e, sobretudo, de se lembrar da teoria sobre a qual o inventor se baseava. Seja como for, hoje a condensação do ácido carbônico não passa de experiência curiosa, que os professores raramente demonstram em seus cursos. Se Tillorier tivesse vivido mais alguns dias, quem sabe não teria o ácido carbônico modificado a face do mundo. Tillorier havia ou não achado o que buscava? Em todo caso, seria interessante saber o que a respeito ele pensava como espírito. 1. Evocação. Resp. Eis-me alegre em vossa companhia. 2. Desejamos conversar convosco, porque pensamos que só teríamos a lucrar numa conversa com o espírito de um cientista, como fostes em vida. Resp. O espírito de um sábio muitas vezes é mais elevado na terra do que no céu. Entretanto, quando a ciência for companheira da probidade, isto será uma garantia da superioridade espírita. 3. Como físico, vos ocupastes especialmente na procura de um motor para substituir o vapor e pensáveis havê-lo encontrado no ácido carbônico condensado. Que pensais disso agora? Resp. Minha ideia era de tal modo fixa neste assunto, que sonhei, na véspera de minha morte, ou, para ser mais exato, no momento de minha ressurreição espiritual. 4. Alguns dias antes de morrer, pensavas ter encontrado a solução da dificuldade prática. Achastes realmente esse meio? Resp. Digo-vos que a superexcitação da imaginação me provocara um sonho fantástico, que enunciei desperto. Era, em termos exatos, aquilo a que chamais loucura. O que eu tinha sonhado não era absolutamente aplicável. 5. Estáveis aqui quando foi lida a notícia que vos diz respeito? Resp. Sim. 6. Que pensais dela? Resp. Pouca coisa. Repouso no seio do meu anjo da guarda, porquanto minha pobre alma saiu bastante machucada de meu corpo miserável. 7. Apesar disso, poderíeis responder algumas perguntas relativas às ciências? Resp. Sim, por um momento quero mesmo entrar no labirinto da ciência. 8. Pensais que um dia o vapor será substituído por outro motor? Resp. Este será ainda mais aperfeiçoado. Todavia, creio que no futuro a inteligência humana achará um meio de o simplificar ainda mais. 9. Que pensais do ar condensado,
como motor. Resp. O ar condensado é um excelente motor, mais leve que o vapor e mais econômico. Quando se souber dirigir o seu emprego, terá mais força e, portanto, mais velocidade. 10. Que pensais agora do ácido carbônico condensado, utilizado para tal fim? Resp. Eu ainda estava muito atrasado. Serão necessárias numerosas experiências e longos e difíceis estudos para se chegar a um resultado satisfatório. A ciência ainda tem tanto a fazer. 11. Dos diferentes motores de que se ocupam, qual deles julgais que triunfará? Resp. O vapor, agora, mais tarde, o ar condensado. 12. Tornastes a ver Arago? Resp. Sim. 13. Discutis entre vós as ciências? Resp. Algumas vezes as faculdades de nossa inteligência se voltam para os estudos humanos. Gostamos muito de assistir às experiências que são feitas. Mas quando se volta ao céu não se pensa mais nisso, e depois, como já vos disse, estou repousando. 14. Ainda uma pergunta, por obséquio, mas muito séria. Caso não possais respondê-la por vós mesmo, tende a bondade de vos fazer assistir por um espírito mais competente. Sempre nos disseram que os espíritos sugerem ideias aos homens e que muitas descobertas têm essa origem. Mas como nem todos os espíritos sabem tudo e, por isso, procuram instruir-se, poderíeis dizer-nos se alguns deles fazem pesquisas e descobertas no estado de espírito? Resp. Sim. Quando um espírito chegou a um grau bastante avançado, Deus lhe confia uma missão e o encarrega de ocupar-se de tal ou qual ciência útil aos homens. É então que essa inteligência, obediente a Deus, busca nos segredos da natureza, que Deus lhe permite entrever, tudo quanto for necessário que ele aprenda para isto. E quando estudou bastante, dirige-se a um homem capaz de aprender aquilo que, por sua vez, pode ensinar. De repente esse homem é torturado por um pensamento, só pensa nele, fala dele a todo instante, sonha com ele todas as noites, ouve vozes celestes que lhe falam. Depois, quando tudo está bem desenvolvido em sua cabeça, esse homem anuncia ao mundo uma descoberta ou um aperfeiçoamento. É assim que os homens, em sua maior parte, são inspirados. 15. Somos gratos pela gentileza das respostas e por terdes abandonado o vosso repouso por alguns instantes para atender-nos. Resp. Pedirei a Deus que vele por vós e vos inspire. Nota: a senhora G, que algumas vezes vê os espíritos, descreve as impressões recebidas durante a evocação de Tiloreer, viu um espírito que julga ser o dele. 16. A São Luís. Poderíeis dizer-nos se realmente foi o espírito Tiloreer que a senhora G viu? Resp. Não é exatamente esse espírito que esta senhora acaba de ver. Mais tarde seus olhos estarão habitados a discernir a forma do perispírito e ela distinguirá os espíritos perfeitamente. No momento é uma espécie de miragem. Nota: as perguntas complementares que seguem também foram dirigidas a São Luís. 17. Se os autores de descobertas são assistidos por espíritos que lhes sugerem ideias, como é que alguns homens criam inventar e nada inventam, ou só inventam quimeras? Resp. É que são iludidos por espíritos enganadores que, achando seu cérebro aberto ao erro, deles se apoderam. 18. Como se explica que o espírito escolha, com tanta frequência, homens incapazes de levar uma descoberta a bom termo? Resp. São os cérebros desprovidos de previsão humanos mais capazes de receber a perigosa semente do desconhecido. O espírito não escolhe tal homem por ser incapaz, é o homem que não sabe fazer o frutificar a semente que lhe é dada. 19. Mas, então, é a ciência que sofre com isso. E isto não explica porque o espírito não se dirige preferencialmente a um homem capaz. Resp. A ciência não sofre, porquanto que um esboço outro termina, e, durante o intervalo, a ideia amadurece. 20. Quando uma descoberta é feita prematuramente,
Obstáculos providenciais poderão opor-se à sua divulgação. Resp. O desenvolvimento de uma ideia útil jamais é detido. Deus não o permitiria, é preciso que ela siga o seu curso. 21. Quando Papin descobriu a força motriz do vapor, numerosos ensaios foram feitos para utilizá-lo e obtiveram-se resultados bastante satisfatórios, mas que ficaram no estado de teoria. Como se explica que tão grande descoberta ficasse adormecida durante tanto tempo, desde que se possuíam seus elementos? Não faltavam homens capazes de a fecundar. Isto foi devido à insuficiência dos conhecimentos ou não era ainda chegado o momento da revolução que ela deveria operar? Resp. Para a divulgação das descobertas que transformam o aspecto exterior das coisas, Deus deixa a ideia amadurecer, como as espigas, cujo desenvolvimento o inverno não impede, mas apenas retarda. A ideia deve germinar durante muito tempo, a fim de eclodir no momento em que todos a solicitam. Dá-se o mesmo com as ideias morais, que primeiro germinam e somente se implantam quando chegam à maturidade. O Espiritismo, por exemplo, neste momento em que se tornou uma necessidade, será acolhido como um benefício, porque todas as outras filosofias já foram tentadas, inutilmente, para satisfazer as aspirações do homem. São Luís. O suicida da rua Quincampoix. No ano passado os jornais relataram um exemplo de suicídio consumado em circunstâncias especiais. Foi no começo da Guerra da Itália. Um pai de família, gozando de estima geral por parte dos vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Impossibilitado de o eximir de tal serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se, a fim de o isentar do mesmo, como filho único de mulher viúva. Essa morte foi uma prova para o pai ou para a mãe. Em todo caso, é provável que Deus tenha levado em conta o devotamento desse homem, e que o suicídio não tivesse para ele as mesmas consequências que outros motivos acarretariam. A São Luís, poderíeis dizer-nos se é possível evocar o espírito de quem acabamos de nos referir? Resp. Sim, e ele ganhará com isso, porque ficará mais aliviado. 1. Evocação. Resp. Ó. Obrigado. Sofro muito, mas é justo. Contudo, ele me perdoará. Observação. O espírito escreve com grande dificuldade. Os caracteres são irregulares e mal formados. Depois da palavra mas, ele para, e, procurando em vão escrever, apenas consegue fazer alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que foi a palavra Deus que ele não conseguiu escrever. 2. Tende a bondade de preencher a lacuna com a palavra que deixastes de escrever. Resp. Sou indigno de escrevê-la. 3. Dissestes que sofreis, compreendeis que fizestes muito mal em vos suicidar, entretanto, o motivo que vos levou a esse ato não provocou qualquer indulgência. Resp. A punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. 4. Podereis descrever-nos essa punição, dando o máximo de detalhes para nossa instrução? Resp. Sofro duplamente, na alma e no corpo, e sofro neste último, conquanto não possua, como sofre operado a falta de um membro amputado. 5. Vossa ação teve por único motivo salvar o filho, ou concorreram para ela outras razões? Resp. Fui completamente inspirado pelo amor paterno, porém, mal inspirado. Em atenção a isso, a minha pena será abreviada. 6. Podeis precisar a duração dos vossos padecimentos. Resp. Não lhes entrevejo o termo, mas tenho certeza de que ele existe, o que é um alívio para mim. 7. Há pouco não vos foi possível escrever a palavra a Deus e, no entanto, temos visto espíritos muito sofredores fazê-lo. Será isso uma consequência da vossa punição? Resp. Poderei fazê-lo com grandes esforços de arrependimento. 8. Pois então fazei esses esforços para escrevê-lo, porque estamos certos de que sereis aliviado.
O espírito acabou por traçar esta frase com caracteres grossos, irregulares e trêmulos: Deus é muito bom. 9. Estamos satisfeitos pela boa vontade com que correspondestes à nossa vocação, e vamos pedir a Deus para que estenda sobre vós a sua misericórdia. Resp. Sim, obrigado. 10. A São Luís, podereis ministrar-nos a vossa apreciação sobre esse suicídio. Resp. Este espírito sofre justamente, pois lhe faltou a confiança em Deus, falta que é sempre punível. A punição seria maior e mais duradoura, se não houvera como atenuante o motivo louvável de evitar que o filho se expusesse à morte na guerra. Deus, que é justo e vê o fundo dos corações, não o pune senão de acordo com suas obras. Observação: por sua ação, este homem talvez tenha impedido a realização do destino de seu filho. Primeiramente, não é certo que fosse morto na guerra e, talvez, essa carreira lhe fornecesse oportunidade de fazer algo que teria sido útil ao seu progresso. Sem dúvida essa consideração não será estranha à severidade do castigo que lhe é infligido. Sua intenção certamente era boa e isto lhe foi levado em conta. A intenção atenua o mal e merece indulgência, mas não impede que o mal seja sempre mal. Sem isso, a favor da intenção poderiam desculpar-se todos os malefícios, até mesmo matar, sob pretexto de uma boa intenção. Acredita-se, por exemplo, que seja permitido matar um homem que sofre sem esperança de cura, pelo motivo de querer abreviar os seus sofrimentos. Não, porque assim agindo, abreviamos a prova que deve sofrer e lhe fazemos mais mal do que bem. Uma mãe que mata o filho, na crença de que o envia diretamente ao céu, será menos culpada porque o fez com boa intenção? Com base nesse sistema, justificaríamos todos os crimes que o fanatismo cego cometeu nas guerras de religião. Variedades. O prisioneiro de Limoges. O fato seguinte foi comunicado à sociedade pelo Sr. Achille R., um de seus membros, conforme carta de um de seus amigos de Limoges, datada de 18 de julho. Nesse momento nossa cidade se ocupa de um fato interessante para os espíritas, e que me apresso a fazer passar ao Sr. Kardec por vosso intermédio. Eu mesmo colhi as informações mais detalhadas junto às testemunhas em questão, isto é, na prisão em que se acha, no momento, o herói da aventura. Um soldado da primeira linha, chamado Malete, foi condenado a 1 mês de prisão por ter desviado a quantia de 3 francos, que pertencia a um de seus camaradas. Sua pena expirará em 7 dias. O jovem militar perdeu um irmão de 19 anos, doméstico, há cerca de 8 anos, e desde 7 anos ele vê, ao menos de 4 em 4 dias, depois da meia-noite, uma grande chama em meio à qual se destaca um cordeirinho. Esta visão o apavora, mas não ousa falar disso. Quando estava só na prisão, ficou ainda mais apavorado, suplicando ao carcereiro que lhe desse companheiros. Assim, foram para junto dele 4 soldados do 2º Regimento de Caçadores Montados. À 1 hora da madrugada, tendo-se levantado Malete, as 4 testemunhas também viram a chama e o cordeiro em suas costas. Como disse, a aparição se repete muitas vezes. O pobre rapaz fica tão aflito e tão desolado que chora e não mais se alimenta. O cirurgião-mor do regimento quis assegurar-se do fato por si mesmo, mas não ficou bastante tempo, pois a visão só ocorreu 1h30 após a sua saída. Um abade de Saint-Michel, o Sr. F., foi mais feliz, ao que parece, porquanto tomou notas. Visitá-lo-ei para lhe perguntar o que pensa a respeito. Mas não é tudo. Disse-me o carcereiro ter visto várias vezes a porta da prisão aberta pela manhã, embora tivesse aferrolhado cuidadosamente na véspera. Aconselharam a Malete que interrogasse o cordeiro, o que fez na noite passada, e lhe foram respondidas estas palavras, que recolhi textualmente de sua boca: manda rezar um de profundis e missas, sou teu irmão, não voltarei mais. Tal é a descrição exata dos fatos,
Eu os entrego ao Sr. Kardec para que faça o uso que julgar conveniente. Ano 3, setembro de 1860, número 9. Dissertações espíritas. Recebidas ou lidas na sociedade por diversos médiuns. Devaneio. Vou contar-te uma história do outro mundo, onde me encontro. Imagina um céu azul, um mar calmo e verde, rochedos bizarramente talhados, nenhuma vegetação, a não ser os pálidos líquens agarrados às fendas das pedras. Eis a paisagem. Como simples romancista, não posso comprazer-me em te dar mais detalhes. Para povoar este mar, estes rochedos, só se achava um poeta, sentado, sonhando, refletindo em sua alma, como num espelho, a suave beleza da natureza, que não falava menos ao coração do que aos olhos. Este poeta, este sonhador, era eu. Onde? Quando se passa a minha história? Que importa? Assim eu escutava, olhava, comovido e trespassado pelo encanto impenetrável da grande solidão. De repente vi surgir uma mulher, de pé, no penacho do rochedo. Era alta, morena e pálida. Os longos cabelos negros flutuavam sobre o vestido branco. Olhava direto em frente, com estranha firmeza. Eu me havia levantado, extasiado de admiração, porque aquela mulher, florescendo de repente no rochedo, parecia o próprio devaneio, o divino devaneio, que tantas vezes eu havia evocado com singular enlevo. Aproximei-me. Sem se mover, estendeu o braço nu e soberbo para o mar e, como que inspirada, cantou com voz suave e lamentosa. Eu a ouvia, assaltado por uma tristeza mortal, e repetia mentalmente as estrofes que deslizavam de seus lábios, como de uma fonte viva. Então ela se voltou para mim e fui como que envolvido pela sombra de suas alvas vestes. Amigo, disse ela, escuta-me. Menos profundo é o mar de ondas inconstantes, menos implacáveis são os rochedos do que o amor, o cruel amor que dilacera um coração de poeta. Não escutes a sua voz, que se apodera de todas as seduções da onda, do ar, do sol, para estreitar, penetrar e queimar sua alma, que treme e deseja sofrer o mal do amor. Assim falava. Eu a ouvi e senti o coração fundir-se numa divina ebriedade. Desejaria aniquilar-me no hálito puro que emanava de sua boca. Não, continuou ela, amigo, não lutes contra o gênio que te domina. Deixa-te levar em suas ardentes asas pelas esferas radiosas. Esquece a paixão que te fará rastejar, a ti, águia destinada aos píncaros elevados. Escuta as vozes que te chamam aos celestes concertos. Alça o teu voo, ave sublime, o gênio solitário. Marcado pelo selo divino, não podes tornar-te escravo de uma mulher. Ela falava, a sombra avançava e o mar, de verde que era, tornara-se negro, o céu se vestia de trevas e os rochedos se perfilavam, sinistros. Mais radiosa ainda, parecia coroar-se de estrelas, que acendiam suas luzes cintilantes, enquanto sua túnica, alva como a espuma que açoitava a praia, desdobrava-se em pregas imensas. Não me deixes, disse-lhe eu finalmente. Leva-me em teus braços, deixa que teus negros cabelos sirvam de laço para me reterem cativo, deixa-me viver em tua luz ou morrer à tua sombra. Vem, então, retomou ela com voz clara, embora parecesse distante. Vem, já que preferes o devaneio, que entorpece o gênio, ao gênio, que esclarece os homens. Vem, não te deixarei mais, e feridos pelo golpe mortal, seguiremos enlaçados, como o grupo de Dante. Não temas que te abandone, ó meu poeta. O devaneio te consagra para a desgraça e para o desdém dos homens, que só bendirão teus cantos quando não mais se sentirem irritados ante o esplendor de teu gênio. Então senti que poderoso abraço me levantava do solo. Nada mais vi, a não ser as níveas vestes a me envolverem como uma auréola. E fui arrebatado pelo poder do devaneio, que me separava para sempre dos homens. Alfred de Musset. Ano 3,
Outubro de 1860, número 10. Dissertações espíritas. Recebidas ou lidas na sociedade por vários médiuns. Formação dos espíritos. Médium, Sra. Costel. Deus criou a semente humana, que espalhou nos mundos, como o lavrador lança nos sulcos o grão que deve germinar e amadurecer. Essas sementes divinas são moléculas de fogo que Deus faz jorrar do grande foco, centro de vida, onde resplandece o seu poder. Tais sementes são para a humanidade aquilo que são os germes das plantas para a terra. Desenvolvem-se lentamente e só amadurecem após longa permanência nos planetas-mãe, onde se forma o começo das coisas. Falo apenas do princípio. Chegado à sua condição de homem, o ser se reproduz e a obra de Deus está consumada. Porque, sendo comum o ponto de partida, são tão diversos os destinos humanos. Porque nascem uns num meio civilizado e outros no estado selvagem. Qual é, então, a origem dos demônios? Retomemos a história do espírito em sua primeira eclosão. Apenas formadas, hesitantes e balbuciantes, as almas são, entretanto, livres de inclinar-se para o bom ou para o mau lado. Desde que viveram, os bons separam-se dos maus. A história de Abel é ingenuamente verdadeira. Apenas saídas das mãos do Criador, as almas ingratas persistem na revolta do crime. Então, durante a sucessão dos séculos, elas erram, prejudicando os outros e, sobretudo, a si mesmas, até que sejam tocadas pelo arrependimento. O que acontece infalivelmente. Então os primeiros demônios são os primeiros homens culpados. Deus, na sua imensa justiça, jamais impõe sofrimentos que não sejam os resultantes dos atos maus. A terra devia ser inteiramente povoada, mas não poderia ser igualmente, conforme o grau de progresso obtido nas migrações terrenas. Uns nascem nos grandes centros de civilização, enquanto outros, espíritos incertos, ainda necessitados de iniciação, nascem nas florestas recuadas. O estado selvagem é preparatório. Tudo é harmonioso, e a alma culpada e cega de um demônio da terra não pode reviver num centro esclarecido. No entanto, algumas se aventuram nesse meio que não é o seu. Se aí não marcharem uníssono, oferecem o espetáculo da barbárie no seio da civilização. São seres expatriados. O estado embrionário é o de um ser que ainda não sofreu migração. Não se pode estudá-lo à parte, por isso que é a origem do homem. Georges. Ano 3, novembro de 1860, número 11. Conversas familiares de além-túmulo. Baltazar, o espírito gastrônomo. Sociedade, 19 de outubro de 1860. Numa reunião espírita particular apresentou-se espontaneamente um espírito, sob o nome de Baltazar, e ditou a seguinte frase por meio de batidas: gosto da boa mesa e das mulheres, viva o melão e a lagosta, o café e o licor. Pareceu-nos que tais disposições de um habitante do mundo invisível poderiam dar lugar a um estudo sério, do qual poderíamos tirar um ensinamento instrutivo sobre as faculdades e as sensações de certos espíritos. A nosso ver, era um interessante assunto de observação que se apresentava por si, ou, melhor ainda, que talvez tivesse sido enviado pelos espíritos elevados, desejosos de nos fornecer meios para nos instruirmos. Seríamos culpados se não o aproveitássemos. É evidente que essa frase burlesca revela, da parte do espírito, uma natureza toda especial, cujo estudo pode lançar nova luz sobre o que podemos chamar a fisiologia do mundo espírita. Eis porque a sociedade julgou por bem evocá-lo, não por um motivo fútil, mas na esperança de encontrar um novo tema para instrução. Certas pessoas creem que só se pode aprender com o espírito dos grandes homens. É um erro. Sem dúvida, só os espíritos de escola nos dão lições de alta filosofia teórica, mas o que não importa menos é o conhecimento do estado real do mundo invisível. Pelo estudo de certos espíritos tomamos, de certo modo, a natureza sobre o fato,
É vendo as chagas que podemos encontrar o meio de curá-las. Como nos daríamos conta das penas e sofrimentos da vida futura se não tivéssemos visto espíritos infelizes? Por eles compreendemos que se pode sofrer muito sem estar no fogo e nas torturas materiais do inferno, e essa convicção, dada pela escória da vida espírita, não é uma das causas que tem contribuído menos para atrair partidários à doutrina. 1. Evocação. Resp. Meus amigos, eis-me ante uma grande mesa, mas, infelizmente, vazia. 2. Esta mesa está vazia, é verdade, mas quereis dizer-nos de que vos serviria se estivesse repleta de alimentos? Resp. Sentiria o seu aroma, como outrora lhe saboreava o gosto. Resposta. Esta resposta encerra todo um ensinamento. Sabemos que os espíritos têm as nossas sensações e percebem os odores tão bem quanto os sons. Não podendo comer, um espírito material e sensual se repasta da emanação dos alimentos, saboreia-os pelo olfato, como em vidro fazia pelo paladar. Há, pois, algo de verdadeiramente imaterial em seu prazer, porém, como há, na verdade, mais desejo do que realidade, este mesmo prazer, aguilhoando os desejos, torna-se um suplício para os espíritos inferiores que ainda conservam as paixões humanas. 3. Falemos muito seriamente, peço-vos. Nosso propósito não é brincar, mas instruir-nos. Quereis, pois, responder com seriedade às nossas perguntas e, se for necessário, fazei-vos assistir por um espírito mais esclarecido. Tendes um corpo fluídico, nós o sabemos, mas dizei-se, nesse corpo, há um estômago. Resp. Estômago fluídico também, onde só os aromas podem passar. 4. Quando vedes um prato apetitoso, sentis vontade de comer? Resp. Ah! Comer. Não o posso mais. Para mim essas iguarias são o que representam as flores para vós, cheirais, mas não comeis. Isto vos contenta. Pois bem. Fico contente também. 5. Sentis prazer vendo os outros a comer? Resp. Muito, quando estou perto. 6. Sentis necessidade de comer e beber? Notar que dizemos necessidade, há pouco tínhamos dito desejo, o que não é exatamente a mesma coisa. Resp. Necessidade, não, mas desejo, sim. Sempre. 7. Esse desejo fica plenamente satisfeito pelo aroma que aspirais? É, para vós, como se realmente comesseis. Resp. É como se vos perguntasse se a visão de um objeto, que desejais ardentemente, substitui a posse desse objeto. 8. Pareceria, conforme isso, que o desejo que experimentais deve ser um verdadeiro suplício, pois não há prazer real. Resp. Suplício bem maior do que imaginais, mas eu procuro atordoar-me, criando uma ilusão. 9. Vosso estado nos parece bastante material. Dizemos, dormis algumas vezes? Resp. Não, adoro caminhar sem destino por toda parte. 10. O tempo vos parece longo? Por vezes vos aborreceis? Resp. Não, percorro as feiras e os mercados, vou ver a chegada da pescaria, com o que me ocupo bastante. 11. Que fazieis quando estáveis na terra? Nota, alguém diz, sem dúvida era cozinheiro. Resp. Eu era apreciador da boa mesa, não glutão, advogado, filho de gastrônomo, neto de gastrônomo. Meus pais eram fermieres generox. Respondendo em seguida à reflexão precedente, o espírito acrescenta, bem vês que eu não era cozinheiro. Jamais te convidaria para os meus almoços, pois não sabes comer nem beber. 12. Há muito tempo que morrestes? Resp. Há cerca de 30 anos, com 80 anos de idade. 13. Vedes outros espíritos mais felizes do que vós? Resp. Sim, vejo alguns cuja felicidade consiste em louvar a Deus. Ainda não conheço isto, meus pensamentos continuam vinculados à terra. 14.
Compreendeis as causas que os tornam mais felizes do que vós. Resp. Não as estimo ainda, como aquele que, desconhecendo um prato requintado, não o sabe apreciar. Talvez um dia chegue a compreender. Adeus, vou à procura de um jantarzinho muito delicado e muito suculento. Baltazar. Observação: este espírito é bem singular, faz parte dessa classe numerosa de seres invisíveis que não se elevaram em coisa alguma acima da condição de humanidade, só tem de menos o corpo material, mas as ideias são exatamente as mesmas. Este não é um espírito mau, não tem contra si senão a sensualidade, que é, ao mesmo tempo, para ele, um suplício e um gozo. Como espírito não é, pois, muito infeliz, é até feliz a seu modo. Mas sabe Deus o que o espera numa nova existência. Um triste retorno poderá fazê-lo refletir e desenvolver o senso moral, ainda abafado pela preponderância dos sentidos. Ano 3, dezembro de 1860, número 12. Conversas familiares de além-túmulo. Baltazar, o espírito gastrônomo. Segunda conversa. Um dos nossos assinantes, ao ler na revista Espírita do mês de novembro a evocação do espírito que se deu a conhecer pelo nome de Baltazar, julgou reconhecer um homem que havia conhecido pessoalmente, cuja vida e caráter coincidiam perfeitamente com todos os detalhes relatados. Não duvidava que fosse o mesmo que se tinha manifestado sob um nome de fantasia e pediu-nos que nos certificássemos em nova evocação. Segundo ele, Baltazar não era outro senão o Sr. G. de Laerre, conhecido por suas excentricidades, sua fortuna e seu pendor gastronômico. 1. Evocação. Resp. Eis-me aqui, mas nunca tendes algo a me oferecer. Decididamente não sois amáveis. 2. Quereis dizer o que vos poderíamos oferecer para vos ser agradáveis? Resp. Pouca coisa, um chazinho, um jantarzinho muito fino, eu gostaria mais disso, e essas senhoras, sem contar os senhores aqui presentes, não o poriam de lado, à vez de concordar. 3. Conhecestes um certo senhor G. de Laerre? Resp. Creio que sois curioso. 4. Não se trata de curiosidade, dizei, por obséquio, se o conhecestes. Resp. Então quereis descobrir o meu incógnito. 5. Portanto, sois o senhor G. de Laerre? Resp. Aí. Sim, e sem almoço. 6. Não fomos nós que descobrimos vosso incógnito, foi um dos vossos amigos aqui presente que vos reconheceu. Resp. É um falador, deveria ter ficado calado. 7. Em que isto vos pode aborrecer? Resp. Em nada, mas eu preferia não ter sido reconhecido imediatamente. Tanto faz, não esconderei meus gostos por isto. Se conhecesseis os jantares que eu dava, convirias francamente que eram bons e tinham um valor que hoje não mais se aprecia. 8. Não os conhecia. Mas falemos mais seriamente, por favor, pondo de lado os jantares e ceias, que nada nos ensinam. Nosso objetivo é de nos instruirmos, razão por que vos pedimos dizer qual o sentimento que vos levou, no dia de vossa festa de formatura como advogado, a fazer jantar vossos confrades numa sala decorada em câmara mortuária? Resp. Não desvendais, no meio de todas as minhas excentricidades de caráter, um fundo de tristeza causado pelos erros da sociedade, sobretudo pelo orgulho daquela que eu frequentava e da qual fazia parte pelo nascimento e pela fortuna. Eu buscava atordoar o coração por meio de todas as loucuras imagináveis e, por isso, me chamavam louco, extravagante. Pouco importava. Saindo desses jantares tão elogiados por sua originalidade, eu me apressava a praticar uma boa ação que ignoravam, mas para mim era indiferente, meu coração ficava satisfeito e os homens também. Eles riam de mim enquanto eu me divertia com eles. Que não direis dessa ceia,
em que cada conviva tinha seu caixão atrás de si. Seus tristes semblantes me divertiam muito. Como vedes, era a loucura aparente unida à tristeza do coração. 9. Qual a vossa opinião atual sobre a divindade? Resp. Não esperei perder o corpo para acreditar em Deus. Ocorre apenas que esse corpo, que tanto amei, materializou o meu espírito a tal ponto, que lhe será preciso bastante tempo para quebrar todos os laços terrenos das paixões que o prendiam à terra. Observação: vê-se que podemos tirar, de um assunto aparentemente frívolo, muitos ensinamentos úteis. Não haverá algo de eminentemente instrutivo nesse espírito que, conservando no além-túmulo os instintos corporais, reconhece que o abuso das paixões de certo modo materializou seu espírito. A educação de um espírito. Um de nossos assinantes, cuja esposa é excelente médium escrevente, não pode, apesar disso, comunicar-se com seus parentes e amigos, porque um espírito mau se impõe a ela e intercepta, por assim dizer, todas as comunicações, o que lhe causa viva contrariedade. Notemos que há simples obsessão, e não subjugação, porquanto a médium absolutamente não é enganada por esse espírito, que, aliás, é francamente mau e não procura esconder o seu jogo. Tendo pedido nossa opinião a respeito, dissemos-lhe que não se livraria dele nem pela cólera, nem pelas ameaças, mas pela paciência, que era preciso dominá-lo pelo ascendente moral e buscar torná-lo melhor pelos bons conselhos, que é um encargo de alma que lhe é confiado, e cuja dificuldade lhe será meritória. Conforme nosso conselho, marido e esposa empreenderam a educação desse espírito, e devemos dizer que se conduzem admiravelmente. Se não conseguirem, nada terão a se censurar. Extraímos algumas passagens dessas instruções, que damos como modelo no gênero, e porque a natureza desse espírito nelas se desenha de maneira característica. 1. Para que sejas mau assim, é preciso que sofras. Resp. Sim, sofro, e é isto que me faz ser mau. 2. Jamais sentes remorsos do mal que fazes ou procuras fazer? Resp. Não, jamais tenho remorso, e gozo o mal que faço, pois não posso ver os outros felizes sem sofrer. 3. Não admites, então, que se possa ser feliz com a felicidade dos outros, em vez de encontrar a felicidade em sua desventura. Jamais fizestes tais reflexões? Resp. Jamais as fiz, e acho que tens razão, mas não posso fazer o bem, eu sou. Observação: essas reticências substituem os rabiscos feitos pelo espírito, quando não quer ou não pode escrever uma palavra. 4. Mas, enfim, não queres ouvir-me e experimentar os conselhos que te poderia dar? Resp. Não sei. Porque tudo quanto me dizes me faz sofrer ainda mais, e não tenho coragem de fazer o bem. 5. Muito bem. Prometes ao menos tentar. Resp. Oh. Não, não posso, porque não cumpriria a promessa e por isso seria punido. Ainda é preciso que rogues a Deus para mudar meu coração. 6. Então oremos juntos. Pede comigo que Deus te melhore. Resp. Insisto que não posso, sou muito mau e agrada-me fazer o mal. 7. Mas, realmente querias fazê-lo a mim? Não considero como verdadeiro mal as tuas mistificações que, por certo, até aqui nos têm sido mais úteis que prejudiciais, porquanto serviram para nossa instrução. Assim, como vês, perdes o teu tempo. Resp. Sim, faço tanto mal quanto posso e, se não faço mais, é por não poder. 8. Quem te impede de fazer isso, então? Resp. O teu bom anjo da guarda e tua Maria, sem eles verias do que sou capaz. Observação: Maria é o nome de uma jovem que eles evocam em vão e que não se pode manifestar por causa desse espírito. Contudo, pela própria resposta do espírito vê-se que ela, embora não possa comunicar-se materialmente, nem por isso deixa de lá estar,
assim como o anjo da guarda, velando por eles. Esse fato levanta um sério problema, o de saber como um espírito mau pode impedir as comunicações de um bom. Ele só impede as comunicações materiais, mas não pode opor-se às espirituais. Não é o espírito mau mais poderoso que o bom, é o médium que não é bastante forte para vencer a obstinação do mal, e que deve esforçar-se por vencê-lo pelo ascendente do bem, melhorando-se cada vez mais. Deus permite essas provas em nosso interesse. 9. Mas o que me farias, então? Resp. Eu te faria 1000 coisas, mais desagradáveis umas que outras, eu te faria. 10. Vejamos, pobre espírito, jamais tens um impulso generoso. Nunca tens um só desejo de fazer algum bem, ainda que fosse um vago desejo. Resp. Sim, um desejo vago de fazer o mal, não posso ter outro. É preciso que ores a Deus, para que eu seja tocado, pois, de outro modo, certamente continuarei mal. 11. Então crês em Deus? Resp. É necessário que eu creia nele, pois ele me faz sofrer. 12. Muito bem. Já que crês em Deus, deves ter confiança em sua perfeição e em sua bondade. Deves compreender que ele não fez suas criaturas para voltá-las à infelicidade, que se são infelizes, é por sua própria culpa, e não pela dele, mas que elas sempre têm meios de melhorar e, consequentemente, de alcançar a felicidade, que Deus não fez inteligentes as criaturas sem objetivo e que esse objetivo é fazer que todas concorram para a harmonia universal, a caridade, o amor do próximo, que a criatura que se afasta de tal objetivo perturba a harmonia e ela própria é a primeira a sofrer os efeitos dessa perturbação. Olha em torno de ti acima de ti, não vês espíritos felizes? Não tens vontade de ser como eles, já que dizes sofrer? Deus não os criou mais perfeitos do que tu, como tu, talvez tenham sofrido, mas se arrependeram e Deus lhes perdoou. Podes, pois, fazer como eles. Resp. Começo a ver e a compreender que Deus é justo, eu ainda não tinha visto, és tu que me vens abrir os olhos. 13. Então, já sentes o desejo de melhorar? Resp. Ainda não. 14. Espera, que ele virá. Eu espero. Dissestes à minha mulher que ela te torturava, enquanto te invocava. Crês que procuremos torturar-te? Resp. Não, bem vejo que não. Mas não é menos verdade que sofro mais que nunca e vós sois a causa disto. Observação. Interrogado quanto à causa de tal sofrimento, um espírito superior respondeu, vem do combate a que ele se entrega, malgrado seu, sente algo que o arrasta para um caminho melhor, mas resiste. É essa luta que o faz sofrer. Quem vencerá nele, o bem ou o mal? Resp. O bem, mas a luta será longa e difícil. É preciso ter muita perseverança e dedicação. 15. Que poderíamos fazer para que não sofras mais? Resp. É preciso que ores a Deus para que me perde. Ele risca essas duas últimas palavras, que tenha piedade de mim. 16. Pois bem, ora conosco. Resp. Não posso. 17. Disseste que precisas crer em Deus, pois ele te faz sofrer. Mas como sabes que é Deus quem te faz sofrer? Resp. Ele me faz sofrer porque sou mau. 18. Se é verdade que julgas ser Deus quem te faz sofrer, deves conhecer o motivo, porquanto não podes imaginar que Deus seja injusto. Resp. Sim, creio na justiça de Deus. 19. Disseste que fomos nós quem te abrimos os olhos. Verdade ou não, o certo é que não podes dissimular a verdade do que te dizemos. Ora, quer essas verdades te sejam conhecidas antes de nós, ou por nosso intermédio, o essencial é que as conheças. Hoje, o grande negócio para ti é tirar partido delas. Dize, pois, francamente, se a satisfação que experimentas em fazer o mal não te deixa nada a desejar. Resp. Desejo que meus sofrimentos acabem, eis tudo.
e eles jamais acabarão. 20. Compreendes que depende de ti que eles acabem. Resp. Compreendo. 21. Em tua última existência corpórea te entregaste sem reservas às más inclinações, como parece que fazes agora. Resp. É preciso que saibas que sou mais imundo que uma fera, sou um miserável que fez tudo até. 22. Eu e minha mulher te fizemos algum mal? Tivestes de te queixar de nós numa outra existência? Resp. Não, eu não. 23. Então, dize por que encontras mais prazer em destilares o teu ódio contra pessoas inofensivas como nós, que te queremos bem, e não contra a gente má, que talvez seja ou tenha sido tua inimiga. Resp. Eles não me causam inveja. Observação. Esta resposta é característica. Pinto ódio do mal contra os homens que sabem serem melhores que ele. É a inveja que segue aí muitas vezes impela atos mais contrários aos seus interesses. O mesmo ocorre aqui na Terra, onde muitas vezes os maiores erros de um homem, aos olhos de certas pessoas, têm o seu mérito. Aristides é um exemplo. 24. Eras mais feliz na Terra, do que agora. Resp. Oh, sim. Era rico e de nada me privava. Cometi baixezas de toda sorte e fiz todo o mal que se pode fazer, quando se tem dinheiro e miseráveis à disposição. 25. Porque me pedias outro dia que te deixasse em paz. Resp. Porque não queria responder às perguntas que me fazias. Mas estou muito à vontade por me evocares e queria sempre escrever, porque o tédio me mata. Oh! Não sabes o que é estar continuamente em presença das faltas e dos crimes, como estou. 26. Que impressão experimentas à vista de uma ação generosa? Resp. Experimento despeito, gostaria de aniquilá-la. 27. Durante tua última existência corpórea jamais fizeste uma boa ação, fosse qual fosse o móvel. Resp. Fiz por ambição e por orgulho, jamais por bondade. É por isso que não me foi levado em conta. Observação. Essas conversas se prolongaram durante grande número de sessões, e ainda neste momento, infelizmente sem resultado muito sensível. O mal domina sempre nesse espírito, que só em raros intervalos demonstra alguns clarões de bons sentimentos. Assim, é uma tarefa penosa para os seus instrutores. Contudo, esperamos que com perseverança conseguirão domar essa natureza rebelde, ou a menos que Deus leve em conta os seus esforços. Fim.